A Cultura informa. Opinião. Ele está chegando neste primeiro Cultura em Forma do ano para trazer comentários da política de Caruaru, de Pernambuco e também do Brasil. A gente está recebendo, tem a honra de receber neste primeiro programa do ano, o professor universitário, presidente do PSD Caruaru, e ele já foi gestor da quarta Ciretran de Caruaru, Diro. Tô falando do Rafier Delon. Isso mesmo, André Santiago e amigo ouvinte da Rádio Cultura. Rafier Delon, bem-vindo à Rádio Cultura, feliz 2022. A gente vai restabelecer a conexão com o Rafier Delon. A gente está numa sequência de figuras, de personalidades da política de Caruaru, também de Pernambuco e jornalistas, enfim, comentando aqui no programa A Cultura Informa, e a gente vai restabelecer a conexão com o Rafier Delon. Vamos falar com o Rafier. Boa tarde, Rafier. Feliz 2022 para você. Boa tarde, André. Amigo Dido, todos os ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos ao André, comentário? Dido, hoje eu escolhi alguns temas para a gente tratar em relação a tudo aquilo que vem direcionando todo o contexto da política local, mas antes é muito importante também citarmos uma mensagem em relação ao Ano Novo. É interessante quando se fala em Réveillon, em Ano Novo, palavras-chave vem logo em nossa mente. Esperança, futuro, alegria, felicidade. É como se um processo de renovação anual. E é justamente isso. A importância é exatamente essa. Na vida é preciso saber que ciclos começam, mas também ciclos terminam. E só resta a nossa capacidade individual de se reinventar, de acordo com as circunstâncias, de acordo com as adversidades, de nos refazermos. E o mais bacana de tudo isso é que somos resultado de todos os obstáculos que nós já passamos. Somado à nossa garra, à nossa determinação, à nossa crença e à nossa fé. A fé no amanhã, que traz o ano novo, verdadeiramente ser novo, e que só depende de cada um de nós. 2022 chegou e a vida chega para a gente e diz, vai lá, você tem mais uma oportunidade de fazer e de ser diferente. O futuro é agora. E dentro desse contexto, André e Dido, eu escolhi alguns pontos aqui para a gente tratar, entre eles a situação do polo de confecções, a situação da questão hídrica, da questão da água, e também a questão da população neném, que, de acordo com os economistas, são os jovens que nem estudam e nem trabalham. Mas a gente sabe que a gente inicia o ano 2022 com várias interrogações. O Brasil, contemplado aí com mais de 143 milhões de pessoas com a vacinação completa, o que representa um número considerável, né? Mais de 67% da população já vacinada. Mas é importante ressaltarmos que nós temos alguns eventos, se assim podemos dizer, consideráveis em relação ao ano de 2022. Um deles é a situação da eleição. Nós temos eleições gerais nesse ano 2022, e é importante que as pessoas se atentem para a importância dessas modificações. Esse ano, nós brasileiros vamos votar para deputado federal, deputado estadual, um senador, o governador e o vice, e o presidente e o vice. Mas dentro disso também, além dessas inúmeras certezas, nós temos também um cenário de uma Copa do Mundo, que influencia diretamente no sentimento, nas emoções, de tudo aquilo que o brasileiro gosta, de tudo aquilo que o brasileiro espera ansiosamente e que, claro, que muda a rotina, não só da economia, mas também do dia a dia dos brasileiros. Por isso que é importante também nós observarmos algumas questões que podem parecer um pouco distante do cotidiano do ser brasileiro, né, do indivíduo brasileiro, mas que influencia diretamente nessas questões, como, por exemplo, a discussão da possível federação nas eleições de 2022. A federação veio para tentar dar uma maquiada naquilo que a gente chamava até o penúltimo pleito de coligação disfarçada. Os partidos podem fazer suas junções para disputar as eleições proporcionais e majoritárias também,
mas que tem reflexo também na eleição municipal de 2024. Ou seja, de acordo com a regra eleitoral, todos os partidos que pensarem se juntar em relação à federação para 2022 estarão também aptos e juntos na eleição municipal de 2024. Isso cria uma confusão enorme, porque nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil e cada realidade dos estados e do município é uma realidade diferente, o que cria uma verdadeira sopa de letras partidárias no Brasil. Foi um formato no qual a gente esperava que viria dar um novo norte na possível eleição, mas que cria aí uma cortina de fumaça em relação à proliferação de partidos políticos que até então só tem um registro no TSE. Não tem ideologia, não tem prática, não tem nada que venha a oferecer ao Brasil. Mas vamos aguardar para a gente ver esse contexto. Outro ponto importante, que eu também não poderia deixar de minuciar nesse início de 2022, é em relação ao polo de confecções do Agreste. Nós estamos no coração desse polo. É um polo que representa, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 225 milhões de peças fabricadas só aqui no solo pernambucano. Um faturamento que ultrapassa os 6 bilhões de reais e emprega mais de 225 mil pessoas. E olha que esse dado eu acredito que seja indiretamente, porque se colocarmos aí as facções, os bordados, tudo que está influenciado na zona rural de Caruaru, de Toritama e de Santa Cruz, esse número com certeza ultrapassa. Mas o que é importante ser ressaltado é que a nossa história, por si só, a história de Caruaru, é uma história de comércio, é uma história de negociação, é uma história de feira. Quem não recorda da história de Caruaru, claro, da origem, do DNA da história de Caruaru, que nós nascemos no berço de uma feira. Inicialmente com a igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, construída por José Rodrigues de Jesus, nosso fundador, construída também em homenagem à sua irmã, que tinha o nome Maria da Conceição, e a Nossa Senhora da Conceição, que era a devota da sua mãe. E pela questão geográfica de Caruaru estar tão bem localizada, todo mundo que saía do litoral para ir para o sertão, ou voltando do sertão para ir para o litoral, teria que obrigatoriamente passar por Caruaru, e ali participava da missa, do batizado, de todo o contexto ali que automaticamente foi se transformando em um comércio, em uma feira. Uma pessoa trazia um equipamento relacionado a uma vaca, outro trazia relacionado a um cavalo, e por ali foi se transformando nesse DNA econômico. E minha discussão é a gente observar que nós já entramos em 2022 e a gente sente uma necessidade enorme da evolução no que diz respeito à própria Feira de Caruaru, a Feira da Sulanca de Caruaru, que entra ano e sai ano, a gente não vê nenhum tipo de avanço. Há muito tempo a gente já vem perdendo para Toritama e para Santa Cruz, e com todo respeito, municípios, cidades menores, de um porte econômico menor, mas que têm engolido Caruaru, que têm engolido o nosso município no que diz respeito às questões de avanço econômico. Hoje, quem quer comprar na atacada passa direto de Caruaru, nem para aqui. Estrutura não tem para receber ônibus, estrutura para a gente ter o mínimo de recebimento dos feirantes, a gente não tem. E são questões como essas que precisam, sim, serem colocadas não só em 2022, mas em 2023 e 2024, porque se trata do DNA do nosso município. Do ponto de vista da questão hídrica, da questão da água, caro Dido e caro André, é outra questão também que a gente entra em 2022 com os mesmos problemas, com as mesmas celeumas do século passado. São as pessoas com o pires na mão, com o boné na mão, né, tentando conseguir um caminhão-pipa e não tendo sequer o grande acesso ao bem precioso, que é o bem da água. Segundo dados do próprio município aqui, Caruaru tem um indicador de atendimento total de esgoto de apenas 54%. O que eu quero dizer é que quase metade da população não tem um atendimento total de esgoto. Então, é uma realidade que está muito próxima da gente e que a gente também não pode deixar se excluir. Outro dado bastante considerável, amigos e amigas da Rádio Cultura, é que existe uma perca considerável também na distribuição da água no nosso município. Mais de 35% se perde no caminho, ou seja, desde o momento que sai da distribuidora, né, da autarquia estadual de água, né, até chegar à residência das pessoas. É um número muito alto, é um número muito considerável e que a gente espera que agora, a entrar 2022, as pessoas consigam ter
essa capacidade de economia, juntado também à capacidade da estatal de poder fornecer o melhor para a população. E por último, no nosso último ponto desse primeiro comentário, é em relação a outro ponto também importantíssimo do nosso cotidiano e que assola todas as famílias brasileiras, né, de baixa renda, de média renda, que é aquilo que se chama da população neném. Por que esse nome, Dido e André? Porque é o nome que foi dado para a população que nem estuda e nem trabalha. E nesse aspecto, hoje no Brasil, existe 12,3 milhões de jovens que estão nesse contexto. É um número a nível de comparação superior à população da Bélgica, tá? Então, a gente pode dizer, em números mais fáceis, que 3 em cada 10 jovens até 29 anos têm essa dificuldade e hoje não estão nem no mercado de trabalho, nem muito menos no ensino superior. E a questão pandêmica também veio para dificultar tudo isso. Só para vocês terem ideia, tivemos um aumento nesses últimos 2 anos de pandemia de quase 800 mil pessoas fora desse mercado de trabalho e desse mercado do ensino superior. Olha que só estou tratando apenas dos jovens. E somado a isso também, outro ponto importante é a chamada evasão do ensino superior. Cerca de 3,5 milhões de jovens, só no ano passado, abandonaram seus cursos nas universidades privadas de todo o país, o que representa aí mais de 30%. Então, esse é meu comentário inicial. Eu me coloco à disposição de todos vocês para esses debates e outros que porventura venham a surgir, mas eu tentei, nesses 10 minutos iniciais, fazer um resumão de assuntos pertinentes da sociedade e que estão influenciados no cotidiano, não só dos caruaruenses, mas também dos pernambucanos e, por que não dizer, também dos brasileiros. Como diria o nosso querido Davi Cardoso, é por aí, André Santiago e Dido Montenegro. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo A Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora na cultura, 1h mais 1 minuto. 1h, 1 minuto aqui em Caruaru. E a gente está conversando com o presidente do PSD, o professor universitário Rafier Delon, e ele parafraseou o Davi Cardoso dizendo, é por aí. A gente vai perguntar também, hoje tem? Hoje tem bomba, Rafier? Diga lá, André Santiago e Dido Montenegro. Muito bem. Ô Rafi, nesse começo dessa sequência que a gente teve aqui... Vou colocar à disposição do Júnior Almeida e toda a direção da Rádio Cultura para estar em breve novamente aqui com bombas e outros comentários. Muito Maravilha, bem. Rapaz. Sem dúvida, a nossa produção vai entrar em contato para marcar a próxima data. Mas, Rafi, a gente começou essa sequência de comentaristas e personagens tanto de Caruaru como também do estado, conversando com o Douglas, né, o Douglas Sintra. Isso. Conversou também com o Drayton. Isso. Drayton Nejaim. Do LID. Isso. Pernambuco. E a gente conversou com o Magno Martins também, né? Perfeitamente. E o destaque é que tanto com o Drayton e também com o Douglas, várias pessoas aqui de Caruaru, Rafi, dizendo, eu voto em Drayton, eu voto em Douglas. Tá chegando também para Rafi, viu? Tá dizendo aqui, boa tarde a todos, Altair Alves, eu ainda espero ver Rafier prefeito de Caruaru. Coisa boa, né, André? Primeiro, parabenizar a Rádio Cultura, que só escolheu o craque, né? O Douglas Sintra, sem dúvida alguma, é um importante agente político do nosso município. Tenho certeza que pode contribuir muito nesse pleito agora de outubro. Torço por ele também. O Drayton Nejaim Filho nem se fala, né? Filho de uma grande referência do folclore da política do nosso município. O Drayton hoje é um dos principais articuladores do LIDE, não só em Pernambuco, mas no Brasil também, e tem muito para contribuir. Magno Martins é outro grande baluarte jornalista de Pernambuco, né? Outro grande contribuinte desse debate. Mas eu agradeço demais a consideração do Altair. A gente recorda mais uma vez, André e Dido, que depois que a gente participa de um pleito municipal majoritário, né, que foi a eleição de prefeito do ano retrasado, a gente não tem mais dono do nosso próprio destino, né? A gente sabe da responsabilidade que é disputar um pleito eleitoral municipal e da contribuição que é. Caruaru passa por um processo, na minha concepção, de mudança geracional da política do nosso município. É importante que novos personagens, novas pessoas
que contribuam, que vivam, que sintam, que saibam a capacidade que Caruaru tem de contribuição evolutiva para a nossa cidade. Aqui no WhatsApp tem a participação do Júnior do Pastel, tá dizendo: boa tarde, quero mandar um abraço para meu amigo Rafier Delon. Esse garoto tem futuro, viu? Eu tenho aprendido muito com ele. Ele é muito inteligente. É a mensagem do Júnior do Pastel. É o melhor pastel da cidade, viu, André? Você e Dido, junto com o Júnior Almeida também, aí toda a equipe está convidada a conhecer. Muito obrigado, meu amigo Júnior do Pastel. Ô, Rafi, alguns destaques, tem mais mensagens aí, sim. né, Dido? O pessoal começa a trazer aqui ponderações interessantes, Rafi, inclusive aqui sobre a questão justamente da quantidade, não é, de partidos aqui. O ouvinte, o Josiel João, trouxe a seguinte colaboração para você aí, levantou a bola para você trazer a sua ponderação, Rafi. Boa tarde a todos. Partidos no Brasil são muitos. Eu imagino que 2 partidos no Brasil seria o suficiente. Eu imagino que ele tem como base aquele modelo americano, Rafi. O que é que você acha em relação às siglas? Nós temos muitas no Brasil. De fato, é um exagero, Rafi? Não tenha dúvida. Primeiro, a gente sabe que o Brasil já teve essa composição do sistema bipartite, né? 2 partidos. Era a Arena e o MDB lá atrás. Do ponto de vista atual, nós temos aí mais de 30, né? São 3 dezenas de partidos políticos no Brasil registrados no TSE e mais 20 ou 20 e poucos em construção, né? Em fundação. Até partido político relacionado a time de futebol, Dido, nós temos. O que é uma aberração para o Brasil. O partido político no Brasil hoje se transformou, em sua maioria das partes, em negócio. Isso não é bom. Mas o que é importante também o ouvinte inteligente e formador de opinião da Rádio Cultura observar, Dido e André, que além dessa discussão partidária, é importante ressaltar também que nós temos um novo formato de eleição agora, nesse ano, tá? Que é relacionado a não ter as coligações. Nós não temos coligações, então como é feito o cálculo, que poucas pessoas acompanham essa discussão? No dia da eleição, nós temos o resultado dos votos válidos. Então, no caso para deputado estadual, vai ser a soma dos votos válidos do dia dividido por 49. Por que 49, Didi e André? Porque são o número de cadeiras em Pernambuco. Como é que vai ser a eleição federal, para deputado federal? Será o número de votos válidos do dia dividido por 25, que é o número de deputados federais que Pernambuco hoje tem. Aí então, fica mais fácil? Esse número vai ser o chamado quociente eleitoral. A cada quociente eleitoral elege o mais votado, não mais da coligação, como era na última eleição geral, mas sim do partido político. Então, isso é uma forma a qual se deu para diminuir o número de partidos políticos no Brasil. E você vai ter aí, no intervalo rápido de tempo, de 5, 10 anos, na minha concepção, menos de uma dezena de partidos políticos ativos no Brasil. E o que seria partidos ativos políticos no Brasil, André e Didi? São partidos que têm voto, né, que o que vota é o voto para deputado federal, a bancada federal, somado também aí no contexto em relação a ter acesso ao fundo partidário e também ao tempo de televisão. Partido que não tem tempo de televisão, partido que não tem fundo partidário, obviamente, não se torna interessante para os possíveis postulantes. E com isso tende a ter uma diminuição enorme. Por isso a importância também, André e Dido, aí também já é uma discussão maior que teria que ter um programa todo para a gente debater, a questão das federações, que foi um artifício qual os partidos menores acharam para ter a sobrevivência política no Brasil. Rafi, o fato de não existir, então, as coligações, na sua fala, parece que é positivo. A questão das federações é positiva ou negativa, tanto nessa eleição de 2022 como na eleição de 2024, na sua opinião? Ótimo questionamento, André. Primeiro, é muito importante a não coligação, porque realmente fortalece os partidos e, consequentemente, entra na fala do nosso ouvinte aí, do comentário, que é termos um sistema partidário mais forte no Brasil. Esse é um ponto. O segundo ponto, a federação fragiliza os partidos, na minha concepção, porque é a coligação disfarçada. Nós temos aí uma perspectiva de termos uma coligação de federação, melhor dizendo, entre o PSB, o PT, o PV e o PSOL. Então, esses partidos ficam automaticamente já comprometidos para as eleições municipais de 2024. Outro ponto importante dentro desse contexto, André, é que tudo isso tem que ocorrer até o dia 2 de abril. E por que dia 2 de abril? Porque são 6 meses antes do período da eleição, né? Esse ano temos eleição em 2 de outubro, então 2 de abril vai acontecer o quê? Todas as possíveis modificações de partidos que as pessoas queiram e, consequentemente, também para quem vai postular
o governo do estado de Pernambuco, o Palácio do Campo das Princesas, eu digo Pernambuco por trazer a realidade nossa daqui. Eles terão que renunciar aos cargos de prefeito, né? Eu digo isso no campo da oposição, que é o que mais está à discussão hoje em dia. Então, é uma discussão um pouco complexa, André, mas que quanto mais as pessoas estiverem antenadas em relação a isso, consequentemente vão ter mais atenção e conteúdo em relação ao que está acontecendo no Brasil e quem vai ser o nosso destinatário de comandar o estado de Pernambuco, o Brasil, e quem vai nos representar na Assembleia Legislativa e também no Congresso. Eu costumo dizer, André e Dido, que mesmo que Rafael queira, André não queira, Dido não queira, agora em outubro terão que ser eleitos 49 deputados ou deputadas estaduais em Pernambuco, 25 deputados federais ou deputadas, um governador, um vice, um senador e um presidente que irá comandar diretamente e indiretamente a vida de todos nós, da saúde pública, da educação pública, da mobilidade, tudo que está relacionado ao nosso cotidiano são esses agentes políticos que irão direcionar. Por isso que é importante essa atenção e a escolha importante. Aqui o pessoal mandando muita mensagem, então a gente inclusive agradece a audiência elevada, viu, nesse horário, muito obrigado. Vamos ficar então, no horário do programa Cultura Entrevista, viu, Dida? Opa, vamos embora. Sempre cabe um reforço igual a você, com certeza é muito bem-vindo, Rafi, muito bem-vindo mesmo. Aqui tem mensagens aqui, não é, de boa tarde, aqui de abraços, da Cícera Alves está acompanhando a gente, não é? O André já trouxe aqui a mensagem do Júnior do Pastel. Tem a Melry Silva que diz assim, Rafael Delon é o cara. Olha aqui, botou logo assim pra gerar, viu? Botou logo assim pra você. Melry colocou. Rafael Delon obrigado, é o Melry, cara. obrigado, Cícera. Tem também aqui o Cícero do Chique Chique acompanhando a gente. E aqui elogiando você e colocou assim, esse é o meu deputado. Foi logo assim, ó, na tora. Um grande abraço, todos os amigos Chique Chique. Obrigado, Cícero, estarei aí em breve. Muitas mensagens aqui no WhatsApp e o Paulo Representações vai direto ao ponto, ele pergunta sobre 2022. O amigo votaria em Bolsonaro ou na esquerda? Eita pergunta da gota. Essa pergunta foi bem interessante, viu, André? Primeiro que eu recebi há um mês atrás, cerca de um mês, um convite para almoçar com o ex-juiz Sérgio Moro, né? Então, eu aceitei de modo muito educado, sabe, André e Dido? Assim como receberia e aceitaria qualquer que fosse o convite em relação a qualquer agente político a nível nacional. Então, o fato de ter participado não quer dizer que eu vou estar no mesmo partido que eu vai estar apoiando. Esse é um ponto. Mas, infelizmente, eu postei a foto nos stories, né, que sai 24 horas depois no Instagram, e algumas pessoas tomaram o juízo de valor, que eu respeito também, nós vivemos na democracia. Mas hoje eu estou no PSD, o meu partido tem um pré-candidato, que é o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu particularmente acredito que fugir da polarização é um caminho. Se isso vai acontecer nessa eleição ou não, André e Dido, aí vai só o tempo a responder. Mas hoje, obviamente, eu tenho um compromisso com aquele o qual é o pré-candidato do meu partido e eu particularmente sempre fui contra os extremos. Eu acho que o extremo ele nunca é positivo para nenhum dos caminhos, André e Dido. E esse caminho é o que eu pretendo hoje trilhar para a eleição presidencial desse ano. Inclusive, Rafi, essa daqui seria a mesma pergunta aqui do Robson Teixeira e ele deseja um feliz ano novo e está dizendo o seguinte, votei no Rafi, porém não votarei mais, pois começou mal se juntando com o Voney. Olha, mostra um certo desconhecimento, né? Da mesma forma que eu falei em relação ao convite que eu recebi anteriormente, eu recebi também um convite para tomar um café com o deputado federal Voney Queiroz e aceitei também na maior educação que existe, tá? Repito, assim como receberia de qualquer outro agente político, mas a gente sabe que do ponto de vista partidário e político são campos antagônicos, né? São campos diferentes. Eu nunca compartilhei do mesmo pensamento político do deputado federal, respeito ele, tenho uma relação pessoal muito boa com ele, mas do ponto de vista eleitoral são caminhos diferentes. Então, eu acho que é importante o Paulo acompanhar melhor o que está acontecendo, inclusive o candidato do deputado federal é o pai dele, né, o genitor dele, tá? E nesse contexto a gente está em campos opostos, assim como a gente teve desde o início da minha jovem e curta estrada política até aqui. Respondido ao Robson, e é interessante essa fala do Rafier, é que às vezes também a própria imprensa recebe um convite de uma confraternização, para tomar um café, recebe um convite de uma assessoria de comunicação, e o fato do jornalista ir para uma confra, não é, ir para um café, não quer dizer que está sendo comprada pelo parlamentar, pelo partido em si. A questão de educação a gente acompanhar. Agora, logicamente, as pessoas têm aí as suas posições e cada pessoa tem o seu título, não é, André? Exato, inclusive com a resposta de Rafier, o Robson disse, sendo assim, mudei de ideia.
ideia. Olha aí. Eu agradeço, viu, Robson? Deixa eu pegar um gancho, André, na fala do Dido. Pois não. E eu gostaria também de aproveitar o momento para parabenizar todos vocês da imprensa e principalmente também da Rádio Cultura, tá? Modesta parte, aí eu vou puxar a sardinha para mim, viu, André e Dido? Quem começou com essa situação de Foi o primeiro de imprensa aqui na cidade foi a gente. E tá? muito digo isso boa, com por orgulho, sinal. Porque é uma questão de reconhecer o trabalho de vocês. Vocês trabalham 365 dias para informar bem a população, para levar informação, para levar conteúdo interessante, e por que não reservarmos um dia desse para homenagear vocês? Então, eu fiquei muito feliz porque esse ano todo mundo inventou de fazer depois da gente também, né? Então, é prova que a nossa ideia deu certo e, consequentemente, isso vai ser algo que vai se perpetuar. Isso, Rafael. Inclusive, a gente, quando voltou da sua confra, no dia seguinte, a gente comentou isso aqui com o Davi. A gente comentou sobre a sua confraternização e a gente agradece a você agora, já de bate pronto aqui, frente a frente mesmo, né? Agradecendo a você através das ondas da Rádio Cultura e reforçar essa fala que a gente recebe um convite do Rafael Delon, recebe o convite dos demais, como Tony Gel, como Vônei Queiroz, né? Aline Nascimento, prefeita Raquel Lira. Então é importante a gente conversar e se confraternizar. É aquele momento em que a gente vai ouvir a fala da pessoa, que vai nos receber com todo carinho e, obviamente, as questões eleitorais a gente vai decidir depois, né? Agora sim é um ano eleitoral, mas aquele momento de confraternização, de receber um convite, a gente fica super feliz quando recebe o reconhecimento de pessoas ilustres, como foi o caso do Rafael, que foi o primeiro. Falar em reconhecimento, a Valdenice está dizendo: olá, boa tarde, meu querido amigo Rafael, eu sempre te admirei como a pessoa que você é como político. Esse é meu deputado, eu sempre vou votar em Rafael porque acredito nele. O Theo do São João da Escócia também está falando aqui em prol do Rafael. O Ramon Velmonte está dizendo: Rafael, sairá do PSD? Boa tarde. Deixa eu agradecer primeiro a Valdenice, grande amiga, um grande abraço a todos os amigos lá da Taquara de Cima, Taquara de Baixo e hoje bairro Nossa Senhora das Graças, é importante ressaltar isso. Agradecer ao Theo também lá no São João da Escócia, inclusive estivemos há 15 dias atrás na UPA de Salgado, que atende essa localidade. A UPA de Salgado está precisando urgentemente de uma requalificação, de uma atenção diferenciada. Lá no meu Instagram, André e Dido, diariamente eu recebo mensagem no direct que não está funcionando, que está difícil, que está delicado. Aproveito aí para ressaltar que a Jaqueline, que é a gestora da UPA, nos atendeu muito bem, não só eu, mas também há 2 vereadores que estão fazendo um trabalho fantástico na Câmara, que é o Cabo Cardoso, que eu bato palma para o Cabo Cardoso, e também para o vereador Fagner Fernandes, são 2 grandes amigos, mas é importante ressaltar também a importância disso. Sobre Ramon é um dos caras que mais entende política que eu conheço, tá, em Caruaru. Ramon Velmonte foi candidato a vereador na última eleição, tem uma capacidade de inteligência enorme. Em relação ao partido político, eu tenho até abril para decidir. Hoje, a gente torce para que o PSD, que em Pernambuco é comandado pelo meu amigo, deputado federal André de Paula, e vice-presidente da Câmara, que forme a chapa proporcional. Não é fácil, de acordo com esse novo contexto. E, obviamente, a eleição proporcional, André e Dido, é matemática. Você vai botar no papel, obviamente, qual é a possibilidade lógica de você ter o êxito eleitoral. Hoje, meu plano A é o PSD, mas, obviamente, recebi outros convites, né, como do União Brasil, na pessoa do atual prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do presidente aqui em Caruaru, um grande amigo, Manuel Santos, também do prefeito de São Caetano, Josafá Almeida, que está fazendo um grande trabalho lá em São Caetano. Então, até final de março tem muita coisa para acontecer e a gente vai tomar a melhor decisão no melhor momento possível. Várias mensagens de apoio ao Rafael. Aqui o Fernando da Rocan está dizendo que vota e pede voto por ele ser uma pessoa muito capaz. Tem mensagem aqui também do doutor Kiko. Deixa eu mandar um abraço especial a Fernando da Rocan. Pois não. André, ele que é um grande amigo, tá? Filho da saudosa Dona Maria, de seu Pedro também, saudoso, pai do nosso amigo Júnior, tá? Então, o Fernando da Rocan é um cara importantíssimo, entende muito de segurança pública, já foi candidato também a vereador com votações expressivas, me conhece desde criança e é um cara que eu tenho uma admiração enorme por ele. Grande abraço, Fernando, obrigado. Doutor Kiko França, boa tarde a todos, um grande ano de 2022 a todos, um abraço ao amigo Rafael, mesmo em lados diferentes, mantemos a reciprocidade e o respeito e a amizade. Doutor Kiko França. Doutor Kiko, assim como é um sofredor, né? Torcedor do Central, sofredor de carteirinha, né? Ele, inclusive, é familiar também da família do deputado Zé Queiroz, tá? Mesmo a gente tem lados opostos, sem dúvida alguma, é um cara que eu tenho um respeito enorme também.
A gente tem mensagem aqui do Lucílio Domingos, também acompanhando a gente, deixando boa tarde aqui para todos nós, dizendo que está acompanhando o programa em Santa Cruz do Capibaribe. Então, muito obrigado ao Lucílio, acompanhando a gente. Tem o Emanuel Rodrigues, boa tarde a todos da Rádio Cultura e para você, meu amigo Rafier. Caruaru precisa de política jovem e você tem todas as características para isso. Um abraço. Grande Emanuel, obrigado por tudo, viu? É justamente isso que dá injeção de ânimo e você continuar e você permanecer acreditando, André e Dido, que a política é essa arte de transformar a vida das pessoas, agora transformar por bem, tá? Desde o problema da falta do calçamento da sua rua, até o preço da passagem para quem utiliza o ônibus, ou para o preço do combustível para quem tem seu veículo, é tudo em direcionamento político. Então não tem para onde correr. Tudo vai ser direcionamento político. Se a UPA está lotada, é a falta da gestão política. Se você não tem o médico no PSF, se a estrada de Malhada de Pedra, se a estrada de Peladas não tem manutenção, é falta também de atenção política. Então não tem para onde correr. Para onde você olhar, vai ter que ter um agente político que vai direcionar o seu cotidiano. O ouvinte é de Santa Cruz e, por falar em Santa Cruz do Capibaribe, Rafier, no primeiro momento do comentário, citou a Feira da Sulanca, né, de Caruaru, e ele citou também aí Santa Cruz e Toritama, né, o polo de confecções. Rafier, a gente lembra que no finalzinho do governo Queiroz foi divulgado aquele projeto de possível transferência da feira. A prefeita atual, Raquel Lira, falou no começo do mandato dessa possível transferência e também, inclusive, na campanha. A Feira da Sulanca de Caruaru perdeu espaço para Santa Cruz e Toritama? Não tenha dúvida, André. Primeiro, é importante a gente ter a lembrança política da memória, né? Durante o período eleitoral, a atual prefeita dizia que era muito dinheiro que era arrecadado durante a gestão passada e que não tinha uma transparência em relação para onde estava indo esse valor. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Não foi do pleito de 2020, foi do pleito de 2016, tá? Eu tenho memória boa, então eu gosto de lembrar, e as pessoas às vezes esquecem, mas é sempre importante a gente recordar isso, esse é um ponto. Só que quando a atual prefeita assumiu, abandonou a feira, tá? Então quem é feirante sabe o que eu estou dizendo. Eu dizia durante o período eleitoral que tenho um orgulho danado de ter trabalhado na feira com a minha mãe lá na Rua Miguel de Sena, então eu sei qual a dificuldade semanal de um feirante. E nesse aspecto, outro ponto também que não pode ser esquecido, André e Dido, é que existe hoje um terreno, tá, que foi pago 10 milhões de reais com dinheiro que não foi do prefeito, do governador, do presidente, foi dinheiro dos impostos dos pernambucanos, ali nas margens da BR-104, que está lá paralisado, sem nenhum tipo de avanço. O que a gestão queria nesse contexto, na minha concepção, e aí eu falo na propriedade de já ter participado da feira, é que o valor do banco mais barato seria algo em torno de 40, 50 mil reais. É um valor... Rafier, tem uma... do feirante, que vai para a feira para ganhar R$1, R$1,50 numa peça, e às vezes volta lá, André e Dido. É sem ter nenhum tipo de lucro, né? Porque só a despesa que é de pagar a energia, de pagar o carroceiro, já vai embora ali a alimentação também, a despesa que você ia ter. Então não é cabível que quem teve seu investimento, né? A gente sabe que no início da Feira da Sulanca, você tinha ali bancos de 100 mil reais ou mais caro, tá? E foi feito um investimento. E essas pessoas que fizeram esses investimentos, André e Dido, precisam ser reconhecidas no possível novo espaço, se é que tenha tido esse novo espaço. É a mesma que eu chegar aqui, André, e dizer, André, você que mora lá em Itaquaritinga do Norte, você vai ter agora uma nova casa aqui em Caruaru, mas tudo que você investiu lá em Itaquaritinga vai perder pelo pé. Não pode ser assim. Cada realidade é uma realidade. O que não é cabível, André, Dido e ouvintes da Rádio Cultura, é que entre ano saia ano e a gente esteja preso nos mesmos debates de 10 anos atrás. Entra 2020 e está discutindo água de Caruaru, Feira da Sulanca, e entra 2020. Pois é, a gente está tendo uma pequena oscilação no sinal. Voltou. Rafier, você me ouve? Agora? Pronto. Agora sim. Agora eu estou ouvindo, estão me ouvindo? Maravilha. Então, o que é que ocorre? Entre 2022, a gente discute os mesmos problemas do pleito passado. Então, é importante avançar, André, e ter uma cidade cada vez mais evolutiva. Rafi, a gente tem várias participações aqui, o Eduardo Elves, o Maurício Ferreira, tem também aqui, deixa eu ver, o Alexandre Mendonça,
Louro Salviano também acompanhando a gente aqui, então tem muita gente. Firmino Casa Nova tem também aqui, deixa eu ver, a Claudenice do Sítio Riachão, o Sivonaldo de Taquaras, muita gente participando, infelizmente, muita gente, o tempo é curto, a participação é muito boa e flui rápido, né, Didu? Exato. O tempo passa rápido, mas a gente tem que agradecer. Essa é a primeira de muitas, né? A primeira de muitas. A produção vai entrar em contato com o Rafier para marcar outra participação dele em outra data. E a gente agradece desde já a gentileza de Rafier aqui no programa Cultura Informa e desejando mais uma vez um feliz ano novo, Rafier. É uma pena que passa rápido, né? O que é bom, André, passa rápido. Eu ficava aqui a tarde todinha e à noite conversando com vocês, tratando de temas não só do município, mas também do estado e a nível federal. Mas agradeço de coração a vocês dois que estão aí ancorando muito bem o Cultura Informa. Agradecer de modo especial também ao nosso querido amigo Júnior Almeida, que é o gestor da Rádio Cultura do Nordeste. Me coloco já à disposição, André e Dido, para outras participações, não só essa, tá? E não tenho dúvida que quem ganha é o debate, né? Sadio, com conteúdo, com qualificação, com debate com nível bom, sobre temas que influenciam diretamente as nossas vidas. Agradeço demais a vocês dois, a todos os ouvintes da Rádio Cultura, a todo mundo que mandou mensagem, queria ter citado todos, mas o tempo é curto, mas não tenho dúvida que a primeira tem várias participações. Um grande abraço, um bom início de semana, feliz 2022 e até a próxima.